Oiê, meu nome é Sabrina BT e nós estamos no nosso dia 149 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler Jó, capítulo de número 19, 20 e 21. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixe seu like e compartilhe essa playlist com os seus amigos. Vamos então ler a resposta de Jó ao seu amigo Bildade. O capítulo número 19 vai dizer assim: Então Jó respondeu: Até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com as suas palavras? Já 10 vezes vocês me insultaram e não se envergonham de me injuriar. Se eu tivesse realmente cometido algum erro, isso interessaria somente a mim. Ou seja, pode se meter na minha vida, né? Se vocês querem se engrandecer contra mim e usar a minha vergonha contra-argumento contra mim, então saibam que Deus foi injusto comigo e me cercou com a sua rede. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido, grito socorro, porém não há justiça. Deus fechou o meu caminho e não consigo passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Ai, tá colado. Despojou-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Arruinou-me de todos os lados e me voou. Tirou-me a esperança como se arranca uma árvore. Acendeu contra mim a sua ira e me trata como um dos seus adversários. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e acamparam ao redor da minha tenda. Lembrando que a gente está falando aqui, né, de Jó, a gente pode olhar e falar: nossa, meu Deus, olha só, mas Jó falou que Deus não trouxe justiça a ele, mas lembrando que Jó era um ser humano e ele não sabia, ele não tem o mesmo contexto que a gente tem, né, ao ler o livro. Então ele não sabia qual era o propósito de tudo isso, então ele estava deixando bem claro dentro do que ele achava, não estava dizendo. Ele tinha olhado para si mesmo e visto que ele não tinha nada que pudesse dar razão a isso, e também não estava tirando a autoridade de Deus, nem simplesmente a autonomia do Senhor de fazer o que ele quisesse fazer. Ele só disse exatamente o que ele achava que tinha acontecido. E é isso. Deus levou os meus irmãos para longe de mim, e os que me conhecem como estranhos se afastaram de mim. Os meus parentes me abandonaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me consideram como estranho. Vim a ser um estrangeiro aos olhos deles. Chamo o meu servo e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. Meu hálito é intolerável, meu esposo, e meu cheiro sou repugnante aos meus irmãos. Até as crianças me desprezam, e quando tento me levantar, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me detestam, e até os que eu amava se voltaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele, e a minha carne escapei só com a pele dos meus dentes. Tenham pena de mim, meus amigos, tenham pena de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Porque vocês me perseguem como Deus me persegue e não cessam de devorar a minha carne? Quem dera fossem agora escritas as minhas palavras. Quem dera fossem gravadas em livro. Pois é, né? Quem dera. Será que alguém vai fazer isso? Pois é, né, Jó? Interessante essa tua pergunta. Que com pena de ferro e com chumbo para sempre fosse esculpida na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois revesti em meu corpo da minha pele. Em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, e os meus olhos o verão, e não outros. De saudade, o meu coração desfaleceu dentro de mim. Se vocês disserem, como o perseguiremos, e a causa deste mal se acha nele mesmo, então tenho medo da espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para que vocês saibam que há um
juízo. Capítulo de número 20, segunda fala de Zofar. Então Zofar, o Naamatita, tomou a palavra e disse: visto que os meus pensamentos me impõem respostas, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão, que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Será que você não sabe que desde todos os tempos, desde que o ser humano foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos maus é momentânea? Ainda que a sua presunção chegue aos céus e a sua cabeça atinge as nuvens, como o seu próprio esterco, ele apodrecerá para sempre. Pesado, hein, filho? E os que conheceram perguntarão: onde ele está? Voará com um sonho e não será encontrado. Será afugentado com uma visão da noite. Os olhos que o viram não o verão mais, e o lugar onde ele estava não o verá outra vez. Os seus filhos procurarão aplacar os pobres, e as suas mãos ele lhes devolverá os seus bens. Ainda que os seus ossos estejam cheios de vigor da sua juventude, esse vigor se deitará com ele no pó. Ainda que o mal seja doce na sua boca, e ele o esconda debaixo da língua, e o saboreie e não o queira largar, mas o retenha em sua boca. O fato é que a sua comida se transformará no seu estômago, será veneno de cobra no seu interior. Engoliu riquezas, mas terá de vomitá-las. Deus o obrigará a lançá-las de seu ventre. Sugou veneno de cobra e mordedura de da víbora o matará. Não se deliciará com a vista dos ribeiros e dos rios transbordantes de mel e de leite. Devolverá o fruto de seu trabalho e não o engolirá. Do lucro dos seus negócios não tirará prazer nenhum, porque oprimiu e desprezou os pobres, roubou casas que não construiu. Por não haver limites à sua cobiça, não chegará a salvar as coisas por ele desejadas. Nada escapou à sua cobiça insaciável, por isso a sua prosperidade não durará. Na plenitude de sua riqueza ficará angustiado, toda a força da miséria virá sobre ele. Para encher-lhe a barriga, Deus mandará sobre ele o furor de sua ira, que por alimento mandará chover sobre ele, se fugir das almas de ferro. Uma flecha de bronze o atravessará. Ele arranca a flecha de suas costas, e este vem brilhando com o seu fel. E o pavor tomará conta dele. Todas as calamidades serão reservadas contra os seus tesouros. Um fogo não aceso por mãos humanas o consumirá, e devorará o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As riquezas de sua casa serão levantadas, embora como águas serão derramadas no dia da ira de Deus. Esta é a parte de Deus, a sorte do ímpio, esta é a herança decretada por Deus. Capítulo número 21, resposta de Jó. Então Jó respondeu: ouçam com atenção as minhas palavras, seja esta a consolação que vocês me trazem. Tenham paciência e eu falarei, e havendo eu falado poderão zombar de mim. Será que do homem que eu me queixo? Será que é do homem que eu me queixo? Não tenho motivo para ficar impaciente? Olhem para mim e fiquem pasmos e ponham a mão sobre a boca, porque só de pensar nisso fico apavorado e sinto um calafrio passar pelo meu corpo. Como é que os ímpios continuam vivos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Os seus filhos se estabelecem na sua presença e os seus descendentes diante dos seus olhos. As suas casas têm paz e estão livres do medo, e a vara de Deus não os fustiga.
Os teus touros geram e não falham. As suas novilhas têm a cria e não abortam. Deixam as suas crianças correrem com o rebanho, os filhos saltam de alegria. Cantam com tamborins e harpas e alegram-se ao som da flauta. Passam seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. E são estes os que se dirigem a Deus dizendo: deixe-nos em paz. Não queremos conhecer os seus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o servamos? E o que ganhamos se lhe fizermos orações? Vejam que não provém deles a sua prosperidade. Longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes se apagam a lâmpada dos ímpios? Quantas vezes lhes sobrevém a destruição? Quantas vezes Deus, da sua ira, os faz sofrer? Quantas vezes são como a palha diante do vento e como a poeira que é levada pela tempestade? Vocês dizem que Deus reserva o castigo do perverso para os filhos dele, mas é ao perverso que Deus deveria punir, para que o sinta. Seus próprios olhos devem ver a sua ruína, que ele beba do furor do Todo-Poderoso, porque depois de morto e acabada a contagem dos seus meses, que interessa a ele a sua casa? Será que alguém pode ensinar algo a Deus, a ele que julga os que estão no céu? Um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com os baldes cheios de leite e os ossos repletos de tutano. Outro, ao contrário, morre com o coração cheio de amargura, não havendo provado o bem, juntamente jazem no pó, onde os vermes os cobrem. Eis que eu conheço os pensamentos de vocês e os planos injustos que fazem para me prejudicar. Porque vocês perguntam: onde está agora a casa do príncipe? E onde ficou a tenda em que moravam os ímpios? Será que vocês nunca interrogarão os que viajam e não levarão em conta as suas declarações, que o mal é poupado no dia da calamidade e é socorrido no dia do furor? Quem lhe jogará na cara o que ele fez? Quem o fará pagar pelo que fez? Finalmente, é levado à sepultura e sobre o seu túmulo se faz vingança. A terra do vale que cobre é leve. Todos os homens o seguem, assim como são inumeráveis os que foram adiante dele. Como então vocês querem me consolar com palavras vazias? As respostas de vocês são a falsidade. É complicado, hein? E aqui até um ponto interessante é que a gente consegue ver na história de Jó, não é sobre como a gente não deve repreender os amigos. Não, na verdade, se a gente estiver fazendo isso com amor e entendimento, sim. Mas esse é o ponto crucial aqui dos amigos de Jó. Eles não tinham entendimento, eles estavam fazendo por deduções, eles estavam fazendo por aquilo que eles achavam que eles eram sábios, por meio dos conhecimentos, das conclusões, do que eles estavam vendo. Então eles estavam considerando apenas aquilo que eles sabiam, que eles conheciam, que eles viam. E aí eles se achavam no direito de estar ali julgando e desconsiderando tudo aquilo que o próprio Jó estava dizendo, né? Então eles estavam sendo imparciais, eles estavam realmente querendo falar ali, achando que eles estavam com a razão, independente de qualquer coisa, não considerando nem o que Jó estava falando, muito menos algum mistério da parte do Senhor, né? E então essa é a grande questão ali, ou que os amigos de Jó eles fazem, né? Eles fazem esse aconselhamento, eles dão fazem esses discursos, mas sem um entendimento realmente. E eles insistem nisso, isso é que é pior, eles insistem nisso. Então, não é ruim quando a gente aprende nossos amigos, na verdade,
nós somos levados em responsabilidade a fazer isso quando vemos que o nosso amigo está aí tomando um caminho que não venha a ser do agrado do Senhor, ou vem então está fazendo algo que venha entristecer o Espírito Santo, né? Então nós, como bons amigos, devemos sim trazê-lo para perto da reflexão, né, do que é biblicamente correto, e justamente para que ele possa recalcular, né, as suas atitudes, seus pensamentos, o seu coração. Então nós somos chamados assim para ser bons amigos, né, repreendendo, trazendo palavras de consolo, mas tudo isso debaixo de um entendimento, né? Então é muito importante que nós oremos para os nossos amigos, oremos para que nós estejamos preparados para poder aconselhar da melhor forma, para que quando a pessoa precisar de um consolo, nós possamos consolá-lo, mas quando ele precisa de uma repreensão, nós podemos também repreender, e que isso venha gerar então edificação na vida dele, né? Não simplesmente falar por falar para que a gente pareça uma pessoa muito eloquente e no final das contas aquilo não tem nada a ver com a vida dele e não vem trazer de nenhuma forma aquilo que ele necessitava, né? Então a gente tem que cuidar com isso, né? A gente não vem ser só repreendedores, mas bons amigos que venham edificar a vida dos nossos amigos. Amém? E é isso. Deixa aqui nos comentários se você gostou da leitura de hoje, e se você acompanhou, tá aqui até o final, manda pra mim um coraçãozinho aqui nos comentários. E é isso. Um beijo da Sá e até amanhã!